Microfone de sua mão, viu? Mas em todos os casos, você vai fazer a leitura hoje para nós. Apagar a teteia aí. Vai. Conhecimento. Isso aí não tá, gente? Tá. Não, tá. Acesa a luzinha aí. Tá. É que você viu. Ah, beleza. Agora sim, tudo bem. Conhecimento e sabedoria. 2 discípulos procuraram um mestre para saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. O mestre disse-lhes: amanhã, bem cedo, coloquem dentro dos sapatos 20 grãos de feijão, 10 em cada pé. Subam em seguida a montanha que se encontra junto a esta aldeia, até o ponto mais elevado, com os grãos dentro dos sapatos. No dia seguinte, os jovens discípulos começaram a subir o monte. Lá pela metade, um deles estava padecendo de grande sofrimento. Seus pés estavam doloridos e ele reclamava muito. O outro subia naturalmente a montanha. Quando chegaram ao topo, um estava com o semblante marcado pela dor, o outro sorridente. Então, o que mais sofreu durante a subida, perguntou ao colega: como você conseguiu realizar a tarefa do mestre com alegria, enquanto para mim foi uma verdadeira tortura? O companheiro respondeu: meu caro colega, ontem à noite cozinhei os 20 grãos de feijão. E é comum que se confunda conhecimento com sabedoria, mas essas são coisas bem diferentes. Se prestarmos atenção, podemos verificar que a diferença é clara e visível. O conhecimento é o somatório das informações que adquirimos e a base daquilo que chamamos de cultura. Podemos adquirir conhecimento sem sequer vivermos uma experiência fora dos livros e das aulas teóricas. Podemos nos tornar cultos sem sairmos da reclusão de uma biblioteca. Já a sabedoria, por outro lado, é o reflexo da vivência na prática, quer pela experimentação, quer pela observação da utilização dos conhecimentos previamente adquiridos. Para ser sábio, é preciso viver, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver e ouvir a própria vida. É preciso buscar, sim, o conhecimento, a informação. Deve-se atentar para não se tornar alguém fechado em si mesmo e no próprio processo de aprendizagem. Fazer isso é o mesmo que iniciar uma viagem e se encantar tanto com a estrada a ponto de se esquecer para onde se está indo. E isso não parece ser uma atitude muito sábia. Então, sejamos sábios, vivamos, amemos-os e compartilhemos o que há em nossos corações. Esperávamos, através dos nossos conhecimentos, adquirir sabedoria para cozinhar o feijão da vida. Boa semana, colega, amigo e irmão contabilista. Obrigado. Fica aí com o microfone aí, se correr nas pautas aí para nós. Aí, tá? Espera aí só um pouquinho. Eu queria deixar aqui um agradecimento aos internautas e aos presentes aqui que estiveram ontem lá na CIEG, em nome da diretoria, para a votação da criação ou não de um sindicato concorrente nosso. Foi bonito, foi uma democracia linda, todo mundo participou, teve direito de voto, apenas teve alguns probleminhas, mas corriqueiros que não
não denegriu em nada. Então, a gente agradece as pessoas que foram, que participaram conosco lá e votaram. A diferença, infelizmente, eles venceram por diferença de 10 votos, né? Então, a gente fica aqui na esperança de buscar outros recursos cabíveis e lutar juntos aqui com a categoria em prol de coisas melhores e futuros melhores. Tá? Quer falar, Rona? Pode falar aí. Boa noite, colegas. Boa noite. Apesar dos ocorridos lá, né, a gente lutando talvez com mais de uma entidades bem representativa, relevante do nosso Estado, eu particularmente senti vitorioso. Nós tivemos ali 152 votos, o sindicato que na verdade não é um sindicato, é de fato uma constituição, elaborar-se um estatuto protocolar, registrar em cartório, não é um sindicato. Então, está se pretendendo ser. Mas o sindicato de Goiás é o nosso, é o CICE, o Sindicato Contabilista de Goiás. Uma diferença de 10 votos, e nós lamentamos até muitos colegas que talvez levaram outro documento com números, saíram de suas casas com o número da inscrição do CRC em outro documento, achando que aquilo poderia valer, mas o edital dizia que teria que apresentar carteira de contador. Então, e por isso nós vimos várias pessoas, inclusive, que foram lá para nos dar o voto. Agora, os sindicatos contabilistas, sem fazer a divulgação que o outro sindicato fez, com duas entidades, que foi lá abertamente declarado, o CRC e a Aspecom, apoiando o sindicato. Né? Na primeira assembleia que eles fizeram, uma diferença foi uma diferença lá de quase 30%, porque nós só fomos só a diretoria. Nessa agora, 152 votos, 10 votos. E nós não fizemos um trabalho assim. Fizemos contato com os senhores aqui, que até nos questionavam que assembleia é essa, se deveria ou não, e nós dizíamos, olha, está convocando os contadores, vocês devem ir, e nós ficaremos felizes se vocês forem lá manifestar. E nós ainda tivemos uma votação nessa condição, isso sem fazer o trabalho, e sozinho, foi só os sindicatos contabilistas, e nós, junto com os contadores, aí, favoritos, simpáticos à nossa entidade. O sindicato como o nosso que está aí, que eu particularmente fiz o levantamento desses últimos, inclusive eu fiz dos últimos 6 anos, ele nunca regrediu. Se no ano lá de 2011 ele tinha, digamos, ele tinha 900 associados, 2002, 901, e assim sempre, em termos de tudo que nós oferecemos aos associados, sempre aumentando. Às vezes anda um pouco tímido, mas sempre aumentando. Nunca regredimos. Então, é prova de que os contabilistas, não digo associados também, estão conosco. Votaram dessa maneira que votaram, né? E realmente nós estamos de parabéns com isso. Everaldo, quer falar? Apaga a luz. Bem, prezados internautas e contabilista aqui presente, ele tem todo o direito de reivindicar o novo sindicato. Eu não sei o porquê que estou reivindicando isso, certo? Na minha concepção, é divisão de classe, é a minha concepção. Eles acham que não é dividir, certo? E a lei está bem clara, a lei não autoriza 2 sindicatos. A Constituição, que é que ela fala, é livre associação ou sindicato, observando o seguinte: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores e empregados interessados, não podendo ser superior à área de um município. Então, está na Constituição, está falando. E vem a portaria 326, regulamentando tudo isso. Então, ela fala bem clara no artigo 14, quando da verificação de que trata o inciso 3 do artigo 11, que é a divergência, constatar-se existência de conflito parcial de representação, considerar-se-á a regular o pedido para fim de publicação, salvo
se a base territorial requerida englobe o local da sede do sindicato representativo na mesma categoria registrada no Cadastro Nacional de Identidade Sindical. Nós temos nosso cadastro que está registrado e nossa sede é Goiânia. Eu não vejo como que alguém poderá ceder para o sindicato esse local que nós temos na nossa sede. Então, nós vamos entrar com representação e creio que vão ter vitoriosos exatamente por isso aqui, certo? Eu não sei aonde que eles vão achar guarida na lei para persistir com o sindicato. Então, o senhor fique tranquilo que a gente vai fazer de tudo para que não haja divisão da nossa base territorial. Agora, vamos supor, certo, que é um absurdo na vida colocar isso aí. Então, o sindicato deve acabar. O nosso sindicato tem 50 anos, vai acabar com um capricho de 80 pessoas, né? Eu acho que é inviável, certo? Então, esse é o meu recado para vocês. Fique tranquilo que o nosso sindicato, os contribuintes, não vai acabar de jeito nenhum. Só um momentinho aqui, espera um pouquinho. Deixa eu... Pode falar, Wagner. Eu também estava presente lá ontem e, pelo que eu percebi nas falas do presidente do CRC em exercício, devo perceber que realmente ele entrou na briga e ignorou também o CICESGO, pelas falas de lá. E a pergunta que eu faço é o seguinte: uma vez criado esse sindicato metropolitano, nós que somos contadores aqui em Goiânia, vamos também ter que contribuir para esse outro sindicato, além do CICESGO aqui também? Creio que não vai haver guarida, Ministério do Trabalho, olha, só se passar por cima da lei. A lei está bem clara aqui, gente. Então, nenhum juiz vai dar ganho de quatro para um sindicato. Um sindicato tem 50 anos, é a base aqui em Goiás, como pode passar por cima da lei? Então, só se essa lei afrouxar e deixar passar. Nós vamos fazer de tudo para que não aconteça, certo? Vamos ouvir o Fábio ali. Com relação à colocação do Wagner, partindo do pressuposto que ele colocou, que se aprovar o outro sindicato, o que é que acontece com o CICESGO, com o nosso sindicato? No Brasil, você pode ser associado de qualquer sindicato. Você pode estar aqui em Goiânia e pode se associar no sindicato contábil do Rio Grande do Sul. Ou seja, vamos dizer que, na pior das hipóteses, eles consigam criar esse sindicato. O sindicato nosso aqui, o Sindicato Contabilista no Estado de Goiás, vai permanecer existindo, porque eles não estão pleiteando todo o Estado. Então, uma vez esse sindicato continuando a existir, vocês que usam o nosso programa, que são associados aqui, poderão continuar associados aqui. A única diferença será com relação à contribuição sindical. Que aí, uma vez eles passando a existir, quem estiver na base deles deverá ser pago lá. Mas esse sindicato aqui poderá continuar existindo e vocês continuarem sendo associados aqui e não sendo obrigados a associar lá, porque a Constituição garante o livre associativismo, ou seja, associa-se quem quiser. Fala, Everaldo. Bem, baseado no que o Fábio está falando, o nosso conselho tem falado conosco para não cobrar imposto sindical, certo? Gozado. Ele fala para nós não cobrar. Agora está apoiando uma entidade só para fim de cobrar imposto sindical. Não é uma incoerência muito grande, gente? Então, nossos novos conselheiros, vamos pensar direitinho, vamos ver a lei, certo? E não fica puxando um negócio que não vai dar certo, gente. Então, tem que ter coerência com as coisas. Se é para nós cobrar, nós queremos uma conversa com ele, já abrimos muitas coisas, não vamos abrir muitas coisas. Então, criar um sindicato só para fim de cobrar imposto sindical, porque eles não vão ter outra receita a não ser de imposto sindical. Okay. Será que ele vai inventar outro programa? Será que ele tem a chácara? Será que ele... Não vai conseguir, gente. Então, muito cuidado com isso. Vamos para a pauta. O pessoal está cansando, hein? Não, tudo bem. Só para dizer, colega, nós estamos aí, da maneira que foi colocado, ficou aquela dúvida. Devemos ou não ficar preocupados se vão criar. É lei. Lei é para cumprir, nós temos advogado aqui dentro. Não existe isso. Isso é o que o sindicato, que ele fez. Vai que cola.
Vamos jogar isso aqui. A lei não protege. Não existe isso. Está dentro da legislação, está dentro da Constituição. Nós estamos bem desinformados, junto aos legisladores, junto aos órgãos competentes. Não tem como constituir esse sindicato. Isso aí. É a lei. Não existe isso. Estão tentando para ver se cola. Não vai colar, porque a nossa situação do sindicato contabilista é diferenciada. Ela é uma representação exclusiva de contabilista. Aqui não tem economista, aqui não tem engenheiro, aqui tem contabilista. Portanto, a base territorial de Goiânia é nossa, não tem jeito. Nós pedimos, Goiânia, a nossa sede é aqui, e o estado de Goiás. Os outros municípios, se surgir lá grupos que pretender criar um sindicato naquele município, poderá até conseguir, naquele município. Mas Goiânia é do sindicato dos contabilistas. E por que não? O sindicato do tamanho da envergadura que é esse do sindicato. Inclusive é um dos sindicatos que ele não se envergonha em nenhum sindicato em termos de Brasil. Por que nós vamos nos intimidar com isso e achar? Não tem o porquê. O juiz pode até chamar e dizer, mas vem cá, eu não estou entendendo por que isso quer isso. Faz-se uma assembleia, reúne 152 pessoas, a metade sua, a metade do outro. Não estou entendendo. E foi uma assembleia totalmente programada e discutida e com outras entidades apoiando aquilo. Então não tem como, está provado aquilo ali. Ok. Antes da pauta aí, eu vou apresentar aqui o Raimundo. Vem aqui na frente, Raimundo. Se apresenta aqui para nós, deixa seu telefone aqui. É um novo companheiro que está comparecendo aqui hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Como foi dito, meu nome é Raimundo, né? Bacharel em Ciências Contábeis da Faculdade. Fala mais 2010, próximo. Aí. Né? E em 2015 eu fui habilitado pelo CRC. Né? E sempre trabalhando em outra área, mas não entrei na contabilidade ainda. Agora eu estou com uma oportunidade, estou precisando de um estágio. Né? Estou aqui à procura de auxílio dos colegas aí, tem alguém que está precisando aí, me dá uma oportunidade para fazer um estágio. Eu preciso aprender a prática da contabilidade. Né? O que eu sei é um pouquinho da teoria. Segundo o Rui Brasil, teoria e conceito por si só não resolve. Né? Então você tem que botar a mão na pasta mesmo. E é isso que eu preciso. Né? Então, se alguém puder me ajudar aí, eu serei muito grato. Né? Você tem telefone de contato aí? Tem, sim. Inclusive, eu trouxe até alguns currículos ali. Certo? Mas aí que alguém você, depois, é melhor você vir durante o dia. Deixe seu currículo aí na secretaria, mas deixe seu telefone aqui. Qual região que você está residindo agora? Eu moro em Aparecida de Goiânia. Aparecida, né? Estou no Garavelo. Então, pessoal. 262 7673. Você quer estagiar o dia inteiro? O dia inteiro. Dia inteiro. Obrigado. Não, ele vai deixar. Ainda não. Então está comigo ali. Vou deixar. Ok, obrigado. Tá certo o seu telefone aqui? 99? Isso. 92627673. Então tá ok. Raimundo. Obrigado. Não, tá beleza então. Fica à vontade. Vamos para a pauta aí com a Laura aí. Mudança e exclusão de contador. Luiz. INSS sobre venda de gado. Cefip. Cefip. Vou pôr Cefip. Eli, Carlos. Aquele negócio que nós começamos a conversar, coloca para mim, por favor, aí, o SPED fiscal e DCTF, que deu uma dúvida. Vou colocar DCTF. DCTF, isso, pode ser. A minha é menor fazer parte do quadro societário em um contrato social. É isso que eu quero saber, a idade aqui. Mais algum não, né? Eu tenho.
Então vamos diretamente com a Laur lá. Vamos falar de mudança e exclusão do contador. Ele é o seguinte, para excluir o contador de uma determinada empresa, por exemplo, na prefeitura eu preencho o requerimento e vou direto lá no passo. No Estado também eu preencho o requerimento e dou entrada lá na Cefaz. Agora, na Receita Federal, eu tenho que preencher um DBE e pegar a assinatura do dono da empresa? Eu não posso ir direto, não tem um caminho direto? Tem assinatura digital, não? Procuração eletrônica tem. Deixa o Otávio responder direitinho, que esses dias ele teve esses problemas aí. Boa noite. Boa noite. Você pode fazer pelo certificado digital que você tem, que é aquela procuração eletrônica, né, que a empresa repassa para a gente. Aí você entra no site do DBE, nos mesmos procedimentos normais, e pede exclusão de contador. Aí você exclui todas as empresas que estão no seu nome. Do Estado está ok, a Prefeitura também, a gente está gestionando junto com o Conselho de Contabilidade e o Sindicato dos Contabilistas aqui do Estado de Goiás também, para que nós vamos ter um portal do contador na Prefeitura de Goiânia, nos mesmos moldes que é o do Cefaz. E aí vai ficar mais fácil ainda nós tirarmos empresas do nosso nome. E outra vinculação que nós estamos pleiteando junto à Prefeitura é que toda inscrição municipal aberta dentro do município de Goiânia tem que ter a presença do contador. Certo? Então, no caso do DBE aí, eu posso assinar? Pode assinar e mandar. Mandar. Tranquilo. Então está tudo bem. Outra coisa, com relação a, por exemplo, a mudança de contador, nesse caso, quais as precauções que devemos tomar no recebimento dessa documentação? Quer responder aí, Otávio? Bom, é o seguinte, o senhor está recepcionando, né? Recepcionando. Olha, quando eu venho uma empresa de um outro escritório, isso é a coisa prática que a gente faz. Nós, logicamente, conferimos todos os livros que foram autenticados, né, livros fiscais, livro diário, e até aquele mês que foi feita a escrituração, se tem FD ou não, tal, se está tudo certinho. E eu pego e faço tipo uma auditoria. Pego desde o contrato social da empresa e vou fazendo tipo uma auditoria e relacionando tudo aquilo que tem de pendência. As pendências que aparecem, eu converso com o empresário e falo, olha, para me regularizar isso aqui, é tanto para me fazer, é tanto para me fazer, e regulariza ele, põe a empresa nos trilhos, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes você pega uma escrituração, uma empresa de um outro contador, não faz a escrituração fiscal normal, né, de acordo, aí a gente tem que refazer. Então, nesse caso, atentar-se ao protocolo que está sendo entregue para o senhor, né, e fazer essa auditoria, e pedir ele também um prazo aí de 15 dias para que você possa fazer essa auditoria, desde o contrato até lá, as obrigações que são entregues. A gente costuma pedir também, quando vem para o nosso escritório, uma certidão negativa de todos os órgãos governamentais, para a gente ter uma segurança já de imediato, porque às vezes eu pego uma empresa que tem uma pendência para me resolver, eu não consigo resolver em menos de 30 dias, por exemplo, né? Então, ver se tem parcelamento, como o Fábio está falando, né? Essa documentação assim, é conveniente a gente receber do próprio empresário ou do colega? Existe dentro lá do Conselho de Contabilidade um termo de transferência. Mas esse termo de transferência ele não tem validade jurídica. Até o Ivan está aí próximo de você, já passou por uma situação dessa, em que eu auxiliei ele lá no Conselho Regional de Contabilidade. Esse termo de transferência ele não tem validade jurídica. Mas eu faço ele, entendeu? E pego a assinatura do outro profissional também, porque ali está delimitado o meu início da minha prestação de serviço com aquela empresa, né? Aí, por exemplo, o senhor pega uma empresa em janeiro de 2017, o outro contador anterior tem que fazer FD, né? Que é a escrituração
a ECD também, Escrituração Contábil Digital, a EFD, né? Tem inventário para fazer, tem RAIS para fazer. Quem vai fazer? Então, ali deveria estar determinando ali quem é essa pessoa que vai fazer. Se é o senhor ou se é a pessoa anterior. Eu, no meu caso, eu não faria. Que foi, por exemplo, se eu encerrar 2016 e vier uma empresa para mim e falar, não, tudo que for pertinente a 2016, o contador vai fazer. E eu não faço. Tá, beleza. Pessoal, quem acompanhou o Ronan aqui, ele pediu desculpa aí, teve que refazer uma retirada urgente aqui, mas não é nada sério não, questões familiares, mas tudo em ordem, ok? Mas viu, a questão é isso que o Otávio falou. Na realidade, quando você recebe uma empresa, geralmente existe também uma relação de tudo que você está recebendo, né? Dentro daquela relação que você está recebendo, você vai conferir. Depois de conferido, aí você vai fazer o levantamento se toda a documentação, todos os tributos estão em ordem, se estão recolhidos certo. Praticamente é o que o Otávio falou, vai fazer uma auditoria, uma mini auditoria, ou talvez uma auditoria completa, para saber se tem resíduo a recolher, ou se recolheu o imposto, o tributo a maior, e passa para o empresário, né? Daí você olhou muito papel aí, alguma coisa aí? Você quer comentar, não? Não? Então, tá. Eli, deixa eu só complementar aqui. Eu tive... o meu menino fez uma pós-graduação e teve um empresário que estava lá junto com ele. Nas conversas que meu filho teve com ele, ele falou assim, meu contador não faz contabilidade, nunca me apresentou um balanço, né, os livros fiscais, nunca me apresentou nada e tal, né? Aí pediu para a gente conversar com ele. Fui lá conversar com ele. Aí nós solicitamos. Aí ele falou assim, não, eu vou passar a contabilidade para vocês, tal, e passou. Aí eu falei, contador, cadê o livro diário? 2012, 13, 14, 15. Até hoje ele não fez. Ele usa o nosso programa, seu Everaldo, depois eu vou te contar esse fato. E ele fala que ele não consegue fazer contabilidade, que ele não dá conta de incluir contas no plano de contas. Aí eu fiquei quieto, falei, olha, eu preciso dos livros fiscais. Agora o empresário chegou um momento que ele falou, agora é tudo ou nada. Aí a gente teve uma conversa com ele, ele prometeu de entregar para a gente na outra semana, na primeira semana de outubro. Aí o que acontece? Quando nós fomos pedir os livros fiscais, ele tinha imprimido os livros fiscais, os livros de apuração de semestre, saiu tudo zerado. Aí eu falei, eu não aceito isso daqui. Está entendendo? Não aceito porque teve movimentação de saída e teve livro de entrada. E por que se emitiu o livro de apuração zerado? Aí ele culpou o programa. Entendeu? Aí eu falei, eu não aceito isso aqui, está errado e tal. Aí o que eu fiz? A auditoria que eu procedi. Peguei o valor da entrada, vou na apuração, olho, saída, olho, e assim vou conferindo. Certo? Até se encontrar algum erro, a gente notifica o empresário, certo? Então a gente tem essas situações aí, sabe, dificultosa para a gente nesses aspectos. O cara está precisando de um balanço para fazer um financiamento, não consegue o balanço porque o outro lá não me traz os saldos anteriores, está entendendo? E o que aconteceu? Na época, nos dias que eu peguei essa empresa, foi quando ele autenticou os livros de 2012, 13, 14 e 15. Tudo na Secretaria da Fazenda, tudo num dia só. Certo? Então, livro diário também não fez nenhum, está guardando. Então tem essa situação, rapaz. Tem hora que é difícil. Tem uns caboclinhos aí que... Muito difícil. Não, do meu período para cá ela está prontinha. Só estou precisando de pegar o saldo dele. De maio para cá que eu peguei essa empresa. Eu quero fazer para você faz a contabilização até no mês de abril. Ele falou, como é que você vai fazer? Não, você me traz os relatórios até o mês de abril e tira um balancete para mim que pode deixar que eu sei o que é que eu faço. Entendeu? É isso aí. Fala, Fábio. Só observando, na fala do Otávio, o contador lá culpou o nosso software que não permitia adequação de conta no plano de conta, que todo mundo aqui sabe que não procede, né? Então, a justificativa dele não procede, porque senão ninguém trabalhava com software. Só enfatizar isso. Deixa só o Everaldo completar aqui. Eu só gostaria, Otávio, de você estar falando da apuração, né?
Era Simples Nacional? Então, eu acho que... Então ele está... Mas, de qualquer maneira, o Simples Nacional, o único livro obrigatório no Simples Nacional é o livro de entrada e de inventário. Esse é obrigatório, os outros é facultativo. Agora, não sei porque faz o de apuração, se quiser fazer, o programa faculta fazer também. Mas eu diria o seguinte, gente, de quem é essa culpa desses contabilistas não estar fazendo contabilidade? Fiscalização. Particularmente, eu falo, minha não é, porque eu sou muito crítico nisso, enfatizei muito isso, já me criticam por causa disso. O conselho é contra mim, porque eu sou a favor de contabilidade, eu não estou entendendo mais nada na minha vida, certo? Porque o conselho é contra mim, porque eu exijo contabilidade. Então, eu acho que a culpa de tudo isso, eu vou falar bem claramente, é do nosso Conselho de Contabilidade, porque não fiscalizam. Eles não estão nem aqui, não sei o que é que nossos conselhos estão fazendo no conselho. Não fiscalizam, não estão importando por nada. Tá ao bel prazer. Estão importando com outras coisas qualquer, menos a função de fiscalização. O colega lá parece que quer falar? Você quer falar? Fala seu nome aí para nós. Adilson. Adilson. Everaldo, mas recentemente surgiu uma oportunidade para mim assumir uma contabilidade, várias empresas. E a pessoa, um grande escritório em Goiânia, está comprando e queria contratar profissionais, né? Parte para contábil, fiscal, DP. E que não necessitaria fazer contabilidade. E que, inclusive, teve aqui no sindicato que as empresas do Simples estão dispensadas para fazer contabilidade. Agora, como está, por exemplo, o Estado? O Estado está dispensando contabilidade porque um fiscal falou que o livro caixa das empresas serviria. Inclusive, um profissional, o escritório dele é grandinho, entendeu? Não faz contabilidade das empresas do Simples. O Estado está dispensando? Que eu saiba, saiu. Qual que é a lei que saiu? E aquela exigência da contabilidade desde 2013. 2013. Ou faz a contabilidade ou se faz o livro caixa. O caixa é muito mais difícil fazer do que a própria contabilidade. A contabilidade eu faço a escrita fiscal, eu faço a plano pessoal, já está pronta a contabilidade, quase prontinha. E o livro caixa, e ainda por cima, tem que fazer o financeiro e o financeiro para apresentar lá. É muito mais difícil. O grande problema... Está desligado aí. Deixa o Fábio. Fala aí, Fábio. Depois... Bem, com relação ao seu questionamento, a legislação, a Lei Complementar 123, ela já fala que as empresas optantes de ensino nacional, você pode optar ou fazer o livro caixa ou fazer a contabilidade. Porém, se for fazer o livro caixa, este tem que conter toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. Aí é onde está. Você faz um livro caixa de uma empresa do Simples Nacional hoje. Essa empresa cai na mão de um fiscal da Cefaz e ele detecta que o seu livro caixa não está incluindo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, que você vê que a maioria dos empresários não quer nem passar o extrato bancário para a contabilidade, imagina para o livro caixa. Aí o fiscal pega essa empresa, você fez o livro caixa dos últimos 5 anos. Nós estamos em 2016, ele pega lá 2011, 2012, de lá para cá, ele vê que não foi contemplada toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. Ele pode mandar você voltar por 5 anos para trás e fazer a contabilidade no regime normal, excluindo ela do Simples. Agora, olha o transtorno que vai causar para o empresário e para o contador. Você vai ter que refazer isso tudo na apuração normal, fazer DCTF, SPED fiscal, FD contribuições, o tanto de multa que vai ter. O empresário não vai querer lhe pagar um centavo para você refazer tudo isso aí. Aí eu pergunto, vale a pena mexer com o livro caixa? Na pior das hipóteses, você vai perder o cliente, ou vai ter que refazer tudo, e ele vai querer que você pague as multas. Né? Como o Everaldo falou, hoje em dia fazer a contabilidade está 10 vezes mais rápido e mais fácil, descomplicado, que mexer com o livro caixa. Você parametrizou os eventos da escrita fiscal, do CFOP, e os eventos da folha, apertou um botão, você vai fazer 6 lançamentos e mexer com o livro caixa. Eu entendo que é gostar de correr risco.
Porque Não. hoje a contabilidade está 10 vezes mais rápido de fazer do que o livro caixa. Não, e na realidade é o seguinte, sem risco. viu? Quando você executa, faz o livro caixa, além dessa exigência que tem de fazer o financeiro, você extrai do caixa o quê? Seu saldo bancário e seu saldo de caixa. Quando você vai preencher uma DEFIS, ela te pede o total de compras, ela pede o caixa inicial, o caixa final, esse você tem. Mas ela pede despesas, ela pede uma série de informações que o livro caixa não te fornece. Então, você não tem nem como levantar, fazer uma DEFIS, que é a declaração de imposto de renda do Simples. Você vai fazer um balanço, como você vai apresentar um balanceio para o seu cliente? Não tem como. Então, na realidade, é igual o nosso programa hoje, você lançou a escrita fiscal, fez a folha de pagamento, você tem 80%, 90% da sua contabilidade feita. Então, não há necessidade de você ter outro trabalho para fazer só o caixa e o financeiro. Ok? Não sei se vocês falaram esse caso. A empresa deu lucro, eu posso distribuir esse lucro sem qualquer tributação, gente. Agora, fazendo livro caixa, eu não posso. É verdade. Tá? Vamos para a próxima pauta aqui, com o Luiz, o INSS rural ou do gado? Produção rural. É o INSS incidente sobre vendas de gado, por exemplo. De pessoa jurídica, venda de pessoa jurídica para pessoa física. A pessoa jurídica tem que recolher o INSS na GPS, lá normal, sobre a venda? Ou pedir para o Geraldo dar um palpite aí, que o Geraldo está mais entrosado nisso aí. Ô, Luiz, você já falou pessoa jurídica, né? Se o seu produtor rural é pessoa jurídica, tanto as vendas do produto dele, vendeu para pessoa física ou para pessoa jurídica, ele tem que informar o valor da receita na GFIP para gerar a previdência referente à produção rural. Tá? Se fosse, quando você fez a pergunta, eu imaginei que a sua venda de gado seria de pessoa física. Quando o produtor rural é pessoa física, aí já faz a retenção lá na empresa que comprou. E se a pessoa física vendeu para a pessoa física, ele vai utilizar o mesmo procedimento da pessoa jurídica, recolher na GFIP. Entendeu aí, Luiz? O Geraldo é craque no assunto. Não, estou meio vivido. Produto rural é com você, Geraldo. A Daí quer reforçar alguma coisa aí? Não? Vamos com o Galdino ali, vamos. A 971. Pergunta um artigo para Daí que ele sabe. Vamos ver com o Galdino aqui, a GFIP. A GFIP é o seguinte. A empresa prestou serviço e o tomador, como é que é? O prestador eles fizeram a retenção de 11% nessa nota fiscal. Aí a funcionária foi fazer a GFIP, ela pôs na compensação aqueles 11%. Compensou eles com o INSS a pagar. A Receita Federal glosou esse lançamento e mandou cobrança desse valor. Eu não sei se foi feito errado. Como é que é o procedimento lá na GFIP para compensar esse INSS retido na nota fiscal? Pega o microfone aí, Geraldo. Eu vou fazer só uma pergunta. A empresa a qual fez a GFIP e compensou é Simples Nacional? Não sei. Pois é, teria que ver isso primeiro, tá? Porque se fosse Simples Nacional, ela não poderia nem deixar fazer essa retenção. Se ela se deixou fazer... O prestador. Lucro presumido? Então.
Não, lucro presumido, o órgão público pode fazer retenção, mas empresa do Simples Nacional não pode, viu? Será que não é? Porque a Receita Federal hoje é órgão público federal ou estadual? Federal? Então aí é órgão público federal. Porque a Receita hoje está pondo muitas objeções em acreditar coisas de órgão público, porque os órgãos públicos não estão recolhendo nada para eles. Mas a lógica do negócio é essa, né? Eles fazerem a retenção e a gente descontar na guia, né? Correto. Aí você glosou já duas. Se você concedeu o desconto pela nota fiscal, obviamente você teria que compensar. Eles teriam que recolher lá e eu compensar na minha GFIP. Correto. Pode ser que eles não fizeram informação nenhuma ao INSS. A Receita detectou que você fez uma apropriação sem confrontação. Isso, que talvez não fizeram o pagamento e a Receita fez o cruzamento e achou o indébito lá na frente e resolveu fazer. É um caso novo isso que você está trazendo, porque o INSS, através da Receita, meio difícil eles glosar assim de imediato. Isso aí é novo, assim? Foi dentro de um mês para o outro? Não, tem uns 2 meses. Foi em maio, parece. Porque informa o tomador, informa tudo, né? Mas quem informa é o cidadão que fez a retenção, né? Por quê? Não, Não, acho que não tem não, Zé. Tem não, Geraldo. É o cidadão que... Eu prestei o serviço. O cidadão que recebeu o serviço lá é que informa, faz a retenção e informa. Tem que colocar na guia. Deixa a Divina comentar lá um pouquinho, vamos ver. Na sua GFIP, você tem que cadastrar o tomador, o número da nota fiscal, lá tem um local, e colocar o valor e a retenção, e exigir dele a GPS recolhida. Acho que o caminho que ele está falando deve proceder. Se ele não recolheu, a Receita pode ter cobrado, porque você tem corresponsabilidade disso daí. Então, o senhor faz um favor, liga para essa empresa e fala, eu preciso da GPS recolhida. 26, eu esqueci o nome do código, é 26 não sei quanto. 2631. Pedir a GFIP, e a GPS. E fazer a retificadora da GFIP, se não fez. Você entra lá, tem onde cadastra o tomador de serviço, tem onde coloca a nota fiscal, o número, o valor e a retenção. Talvez está por aí a confusão, não sei. Depois, deixa o Everaldo comentar aqui. Só para lembrar, ele esqueceu o Geraldo, que o Simples Nacional pode haver retenção no anexo 4, né, Geraldo? Esqueceu disso. Não, tranquilo, na mão de obra lá. Ok. Pessoal, só uma enquetezinha aqui. Ok aí, Claudino? Verifica lá se houve o recolhimento lá depois. Não, é só sobre uma enquete entre vocês aqui, nós aqui. Na Assembleia, a última Assembleia nossa, foi ventilado o pedido de uma câmera para focalizar aqui vocês quando vocês estão falando. E o Eudes cobrou isso aqui novamente a semana atrasada. O presidente está querendo saber de vocês se vocês acham necessária essa câmara ou não. Só completar? Só para completar, não é aquele preço, não. Abaixou bem, viu? Tá. Não, o preço não interessa. Quem for a favor, quem quiser, levanta a mão aí. Só para... Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu uma pergunta antes ali, depois nós faz a votação. Tá. Acho que o Everaldo já respondeu. Por que não gravado ali? Que pegaria a mesa e aqui também. A questão que o Everaldo comentou aquela vez, que o espaço aqui é muito pequeno para a mesa lá. A não ser que mexesse ao invés de colocar a câmera aqui, teria que fazer uma remodelação aqui. Né? Então, fala, Ivandro. Eu digo que a Câmara é muito importante. Pode a direção do sindicato não ter raciocinado a importância dessa segunda Câmara, porque melhorará a imagem do sindicato perante os seus associados.
terá uma representação muito forte de você pegar um associado de frente e ele falando e a pessoa está vendo o que ele está falando. A câmera, quando está falando, quando está focando quem está falando, por isso que eu sempre falo dirigido para a câmera, porque quem está me ouvindo está lendo também a minha boca. 2 vezes ele vai ter a melhor explicação. Tudo bem que muitas das pessoas vão se sentir mais pressionado, com mais atenção, que mais coisas vai estar sobre ele. Tem gente que tem medo até do microfone. Sem falar nesse rostinho bonito que está mostrando também, né, Ivan? Então você tem que expressar olhando para a câmera. A pessoa que vai estar do outro lado, votação, vê a informação, recebe a informação com muito mais nitidez. Ele lê o que ele ouve você e está te vendo falar. É outra coisa do que ver sua nuca. Então, pessoal, diante da argumentação eu acho que a do minha Ivan, explicação é bem a votação total. Levanta o braço aí quem quer a câmera aí, fazendo favor. Só foi 3, não né? posta o custo, gente. A direção tem que pensar no valor que vai dar a imagem perante o seu associado. O valor, você está valorizando um custo de uma câmera e a imagem que você vai ter. Rapaz, deixa o Luiz comentar aí. Tem câmera mais barata. Não, é que na fala do Everaldo, na fala do presidente anterior, levou em conta a questão do custo e a questão da estrutura aqui, né, não convém gastar um valor, né, tão alto em função de uma sede que está sendo construída no futuro e tal, que é a nova sede do sindicato, e esse equipamento vai ser obsoleto, que lá vai substituir tudo. Poderá acontecer que esse equipamento não vai servir para essa nova. Bom, eu acho que... E aí a questão financeira do sindicato também, né? As contas aí, eu não sei. Mas é por isso que nós estamos fazendo... Acho que deve falar o valor, por que não deve falar o valor? O motivo maior foi que isso foi solicitado em Assembleia e na Assembleia foi aprovado, entendeu? Então, pronto. Então, quando se trata de investimento, investimento não é despesa, investimento é retorno. E o que o Ivan falou aí tem muita verdade, porque uma imagem melhor, só que quando tiver a câmera aqui, eu vou pedir para vocês aglutinar mais, viu? Porque nós não podemos mostrar um tiquinho ali, um tiquinho ali. Então, aglutinar mais, fazer um grupinho, o câmera pegar focar só o grupinho, viu? Tá? Mas eu acho que ninguém manifestou aí? Quem é a favor aí? Aí, então tá bom. Mas nós conseguimos aí um outro orçamento aí, vai ficar em torno de uns R$25 mil com a mão de obra. Pois, é lógico, é tudo para funcionar. Leva o microfone para dar aí ali, por favor. Só reforçando o que o Ivandro disse aí. Eu nunca fiz e nem faço questão, mas, sem dúvida, para a entidade é de suma importância essa apresentação, não só em relação aos associados, conforme o Ivandro falou, em relação ao público em geral. Não, e os internautas que assistem também vai ter uma visão melhor de tudo, ok? Então, nós vamos tentar trabalhar em cima disso aí, ver se nós damos conta de fazer isso ainda dentro do ano ainda, ok? Vamos ali com o Carlos, nosso diretor, Carlos Pereira, DCTF. É o seguinte, ali, eu estive olhando hoje a IN 1252, ela fala sobre DCTF, né? E aí me gerou uma dúvida. O SPED de contribuições veio substituir a DACOM, né? Agora, para uma empresa de representação comercial que paga PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, né? Eu estou declarando no DCTF, né? E também fazendo a SPED de contribuições, quer dizer, no SPED de contribuições eu declaro PIS e COFINS, só isso, mais nada. E a DCTF? A DCTF, todos os tributos federais recolhidos através do DARF, tem que ser informado. Então, é o retido na folha, quando tem IPI, vai IPI, o PCC,
Quer dizer, a DCTF é maior, né? Lógico. É débito, contribuições... É o PCC, exato, né? a contribuição social, a desoneração do INSS, né? O IR, pessoa jurídica. Né? Então... Quer dizer, porque eu declaro PIS e COFINS 2 vezes, então. Correto. Correto. Então, no caso na DCTF, nesse caso da representação, vai ser DCTF, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Na DCTF. Na DCTF. Como a sua empresa não tem PCC... Não tem. Né, não tem o IR retido de pessoa jurídica, não tem o IR sobre a folha, não tem a desoneração, então... Pois é, que é o retido de pessoa física ou jurídica. Né? Então, a DCTF vai englobar os 4 impostos. Agora, o SPED de contribuições, só PIS e COFINS. Só PIS e COFINS. Nesse caso dela. Tá tranquilo. Não, só para confirmar. A Daí quer comentar alguma coisa? Pode ser? A Daí Pega o microfone para você aí. Não, mas é no caso da representação. Pega o microfone aí para a Daí. Ela não tem funcionário, ela só, né? No caso é o arroz com feijão. Adair. O que ocorre? A escrituração fiscal digital do PIS e COFINS é uma declaração que você vai fazer da composição, tudo, dos tributos. A DCTF é uma confissão de dívidas dos tributos federais. Todos serão confessados nela, independente das declarações demais que são feitas. Inclusive, a gente pensava que com o SCF, que é uma demonstração do imposto de renda, da contribuição social e da contribuição do SPED de contribuição, o DCTF ia acabar, mas a gente ficou sabendo que o DCTF vai permanecer por tempo indeterminado ainda. Não tem data determinada para ser extinto, não. Vamos aí com o Wagner aí. Menor sócio menor. Henrique, antes dessa pergunta, é só alertando os contadores que a Receita soltou aqui com relação àquela ideia lá da exclusão do Simples Nacional, né? Que débitos previdenciários e do Simples Nacional lá, ela notificou 668.440 devedores na data de ontem, com débito de 23,8 bilhões. Então, todos os contadores ficar atentos que recebendo tem um prazo de 30 dias contado do recebimento desse ADE, né? Excluído a partir de 1/7 quem não obedecer esse ADE, fazer o parcelamento ou o pagamento à vista. Os contadores têm que ficarem atentos e ir no site da Receita verificar esse ADE se realmente tem alguma empresa dele. Né? Porque, caso contrário, ele vai ter, depois de receber o ADE, vai ter 30 dias para regularizar a situação. Se ele paga à vista, se parcela. Outro detalhe importante, que você citou aí também, é que o ano passado, a Receita Federal, através de incompetência que ela teve, ela não considerou o débito com a Previdência Social para desenquadrar do Simples. Teve muita gente que devia o INSS, e como a Receita na área previdenciária estava muito bagunçada, ela nem não fez o extrato da Previdência, né? Então, ela não foi motivo para desenquadrar. E hoje, tem muita gente aí que está deixando de recolher o INSS e também vai agora entrar nesse ADE aí com as dívidas a ser notificadas, a ser pagas, serem pagas. Fala, Fábio. Um avisozinho aí. Um aviso? Pode falar, depois o Wagner responde. Bem, colegas, é um aviso. Eu tive reunido com um contador que ele tinha feito a guia do DAS da empresa do Simples Nacional, tinha dado R$ 2.800, exemplo. E apareceu um contador lá, no cliente dele, e falou que abaixaria o valor do DAS dele de 2.800 para 800. Né? Então, o empresário adora isso, né? Se o contador está cobrando muito imposto, eu vou trocar de contador. E ele trouxe para mim a apuração dele do Simples Nacional, e o cliente pegou o certificado digital e entregou para o outro camarada lá, que retificou aquela apuração. Realmente caiu de mais ou menos 2.000 para 800 reais. Né? E eu olhei a apuração dele, a apuração do outro, olhei item por item, não achava, simplesmente zerou os tributos federais, ficou só a Previdência.
Né? Eu digo, mas que mágica é essa aqui, né? Fucei e virei, desonerou, mexi. Ele fez desoneração lá. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Depois de mexer e remexer, no final da tarde eu descobri. Ele lançou lá como lançamento de ofício os tributos federais. Aí não aparece nenhum valor. Não é? Então, o que acontece quando ocorre isso? Tudo bem, a guia baixou, ficou só Previdência Social. O camarada paga, só que aí o fisco depois vai pegar. Né? Agora, crime perfeito. Eu peguei o certificado digital do camarada, fiz. Quem que vai ser culpado? A assinatura do certificado digital de quem? Do empresário, né? Então, você tem que ficar atento que quando alguém chegar, o contador, você está cobrando muito imposto, o camarada ali está oferecendo um valor menor. Você já vai observar se ele colocou lá, o outro lá vai colocar com lançamento de ofício, que aí vai baixar o valor mesmo. Né? Quer dizer, o camarada, o que eu orientei para ele? De que você vai lá no seu cliente, mostra isso aqui, pede para ele convocar outro camarada lá para explicar juridicamente como é que ele conseguiu isso aqui. E fala para ele que ele colocou, mostra para ele lá, o morquei lá, que fica um nomezinho bem pequenininho lá na apuração, lá no espelho do DAS. Lançamento de ofício. Aí fala para ele que ocorreu foi isso aqui. Agora, se o camarada tiver como comprovar que o fisco que autorizou esse lançamento de ofício aqui, tudo bem, ponto para ele. Aí ele foi com o cliente, você não acusa que é fraude, que depois você pode não provar. Simplesmente pede para ele exigir o fundamento legal. O que aconteceu? O cara não apareceu mais lá. Né? Então, aparecer isso aí, você tem o cuidado de olhar e ver se ele realmente está lançando isso como lançamento de ofício. Que é perfeito, você lança lá, some os valores dos tributos federais. Fica só a Previdência Social. Aí, cara, o cliente é leigo, bom, baixou, vou pagar só R$800. Eu não sou muito expert então é só eu não sou muito expert no PG10 não, mas nunca vi esse trem de lançamento de ofício lá. Não. Também? Sim. Tem lá, ô Wagner? Tem? Não, deixa eu fazer a pergunta. Posso fazer a pergunta agora? Não, vamos esse de ofício aqui, deixa o Galdino responder isso. Espera aí, Galdino, responde no microfone aí para nós. Uma cliente de um restaurante, ela deixou de pagar o Simples Nacional, já tinha mais de 30 mil aberto lá no conta corrente da Receita para pagar. Aí chegou um cidadão lá e fez a proposta para ela, falou, olha, se a senhora me der essa escrita, eu vou baixar isso aí para a senhora por uns 5 mil, 5 e pouco. Aí ela falou assim, então você pode baixar. Mas é o seguinte, eu baixo para 5 e pouco, você está devendo 30, só vai me dar 10, eu deixo os impostos por 5, dá 15, a senhora vai ganhar 15 mil. Ela topou na hora, né? Aí o cara, ela pegou e me chamou lá no escritório dela. Você vem aqui porque tem um problema para ser resolvido. Cheguei lá, era o cidadão que já tinha baixado. Eu entrei no site lá e tirei as guias cheias e tirei o negócio que ele fez lá, né? O retificado. Retificado. Cheguei antes dele e contei para ela, ó, que ele fez assim. Então ele baixou aqui, você viu que ele estava cobrando só INSS, ele não cobrou PIS, não cobrou COFINS, não cobrou nada. Ela falou, mas isso é legal? Eu falei, para mim não é não. A não ser que para ele seja. E quando ele chegou, eu perguntei para ele, vai, companheiro, você que fez isso aqui? Ou foi? Eu falei, mas isso aqui, qual que é o fundamento legal que você usou para fazer isso aqui? Eu falei, não é eu que faço, não, é um rapaz que trabalha na Receita. Já pegou o celular e começou a tentar falar com o rapaz da Receita. Eu falei, não adianta, rapaz, isso aqui é fraude, moço. Ela paga isso assim, depois, amanhã vem o restante para pagar. E como é que vai ser? Pagar com multa, com juro? Aí ela criou coragem, falou, que eu não quero que você faça fraude na minha empresa, sei o que. Ele foi embora e nunca mais voltou. E foi o que aconteceu com o Fábio, mais ou menos isso. Né? É o crime perfeito por estelionatário, porque ele faz com o certificado digital da empresa, pega o dinheiro dele e vai embora. Quando o fisco pegar, a multa corresponde a 225% do valor da sonegação. Então, arrebenta com o empresário e ele foi embora e a empresa não pode nem provar que ele cometeu a fraude, porque foi no certificado digital da empresa. Exatamente. Crime perfeito. Ok, vamos lá com o Wagner agora saber sobre o contrato dele. Não, foi um colega meu de Trindade, contador, que me ligou hoje à tarde. Eu falei, eu fiz ano passado uma alteração, mas a criança tinha 14 anos, era menor incapaz. Agora ele me ligou que tem 6 anos a criança
e quer fazer parte do contrato social. Eu falei, eu não tenho certeza se você pode incluir ele no contrato social ou não. Agora, eu falei, eu vou levar lá para o sindicato essa pergunta, que os colegas lá devem estar sabendo. Deixa a Divina quer falar, responder. Esse menor fazer parte do quadro societário. É normal. Só que tá. A Divina não quer responder. Na realidade é o seguinte, uma vez assistido, só que ele tem que ser assistido pelo pai e pela mãe. É normal, pode fazer a qualificação dele, faz a qualificação dos assistidos, né? E o contrato tem trâmite legal e tudo. Tem, porque de toda maneira o Estado considera como doação as cotas dele. Se for um valor de cota grande, vai ter que recolher o ITCD. No passado, o Estado não ia atrás, mas de uns anos para cá, o Estado está indo atrás e está cobrando ITCD. Não, então, ele tá de imediato agora, né? Porque ele faz a análise lá na hora da alteração. Agora é bem mais... Isso aí é o menor assistido. Só perguntar para a Divina. Deixa o Everaldo comentar aqui. Tem idade Não. mínima? Não. Tem no CPF o menor, já pode fazer. Ó, Divino, eu ia perguntar para você isso. O cara respirou, nasceu com vida, tem o direito, a obrigação. O nascituro hoje tem vida. Acabou de nascer, já registrado com o CPF. Tomar na frente. Ok. Era isso que eu ia perguntar. Quantas horas são? 8h21? Tem uma pauta do colega aqui que ele está querendo aqui no fundo. Aqui, ó. Perdão, André. Não coloquei na pauta, mas... Vamos ouvir a pergunta do Adilson lá. Em relação à integralização de capital com bens, mas esse bens é vaca. Bens... Vaca. A empresa... A colega me fez essa A empresa é rural? A empresa rural, essa é envolvente. A empresa rural. Rural. Agora, a dúvida maior é como descrever isso no contrato. Necessitaria também de um laudo? Como eu iria avaliar isso aí? Entendeu? Arroba? Como seria o preço de mercado? Eu vou dar depois eu. Na realidade, ela esses semoventes, os animais, eles estão declarados na declaração pessoa física por um custo. Isso aí tinha que ter uma amarração, né? Se ele está integrando esse semovente como capital, teria que ser pelo preço da declaração de imposto de renda dele, pelo custo da declaração de imposto de renda, para não pagar ganho de capital. Ou então receita rural lá, né? Mas aí a declaração está num valor. Por exemplo, o boi, em 2 dias, ele... Né? Porque na pessoa física, geralmente ele é um estoque, né? Ele reproduz, vai aumentando, e o custo, se for só pela recria lá, o custo cada vez vai diminuindo mais. Agora, se for pela aquisição, os preços vai se equiparando, né? Então, ele tem que pegar aquele valor. Agora, ele pode incluir com valor maior, mas, porém, aí ele vai ter que ou declarar como rendimento rural e pagar o imposto, né? Porque aí ele está vendendo. Está vendendo para ele mesmo. Que ele vai pegar e integralizar o capital. Quem quer dar palpite aí? Agora descrever isso no contrato. Não, só colocar semoventes lá, tantas cabeças de semoventes. Deixa o Fábio comentar ali, depois o Rally. Eu estou aqui no site do DREI, na IN10, no anexo que fala de empresa limitada. Ele fala que não é exigível a apresentação de laudo de avaliação para comprovação dos valores dos bens declarados na integralização do capital de sociedade limitada. Como que é? Não é exigível a apresentação de laudo de avaliação para a comprovação dos valores dos bens declarados na integralização do capital de sociedade limitada. De repente se fizer, melhor, né? Mas de repente o capital dele é 100 mil. Ele entrou com semovente mais 800 mil. Ficou 900 mil.
Ele declarou anteriormente na declaração dele que as cotas de capital dele eram 100 mil. De repente as cotas vai para 800. Da onde que ele... Essa variação patrimonial veio de onde? Espera aí. Pois, vamos ver lá. O fazendeiro não tira uma nota fiscal transferindo esse gado para a pessoa jurídica, a pessoa física? Pois é, mas é o que eu estou falando. Se você transferir pelo preço que está na declaração, ou que está no estoque, como é pessoa jurídica, que está no estoque, é uma coisa. Se você transferir pelo valor venal, aí já é receita rural, ou então ganho de capital. Mas lá na integralização lá do capital, você poderia até constar também, tanto semovente conforme nota fiscal, número tal, todos, né? Pois é, aí a pessoa física ia declarar que vendeu para ele mesmo, porque ele que está pegando o gado e integralizando, deixa o ralo dar, o ralo tem. Ele tem que ter uma planilha de custo. Mas é isso aí, o gado vai entrar como um bem, como se fosse qualquer outro bem. A única diferença é que ele é um estoque de uma mercadoria que a empresa vai vender amanhã ou depois, que ela não vai comer aquele bem. Então, ele vai vender aquilo que pode vender por mais ou por menos, igual o Eli está falando. Pode ser que, se supervalorizar o gado, a empresa vai acabar tendo prejuízo ou apresentando um prejuízo por causa daquilo que é uma mercadoria. O que acontece é o seguinte, é postergar o imposto. O que acontece? Se você tem um imóvel, vou dar um exemplo do imóvel. Se você tem um imóvel que ele está na sua declaração por 100 mil, e você colocou ele como capital por 500 mil, então você não está postergando o imposto, você vai ter que recolher o imposto. Você teve ganho de capital, porque você estava colocando, ele vale 100, você está colocando por 500. Então agora, se você quiser postergar o imposto, você vai colocá-lo por 100 e vai corrigi-lo ou deixá-lo lá na empresa. O dia que a empresa vender, a empresa que vai pagar o imposto do ganho de capital. Esse é o que está escrito no regulamento do imposto de renda e que a Receita adota. Certo? Aqui cita assim, a lei não exige expressamente a avaliação pericial dos bens utilizados pelos sócios para a integralização de capital. Neste caso, o acordo de todos os sócios equivale à avaliação, porém todos os sócios responderão solidariamente pelo valor estimado. No caso, se eu estimei um valor e coloquei lá, eu vou responder 5 anos por esta estimativa, né? Eu já coloca valor de mercado. Porque eu já fiz integralização de imóvel, eu fui orientado desta forma. Se eu colocá-lo, ele estiver na minha declaração com valor X, eu colocar 5X, eu tenho que tributar e fazer ajuste de conta com a Receita Federal. Deixa o Geraldo comentar aqui um pouquinho. Espera aí só um pouquinho. Porque senão depois a empresa vende ele por 500, não vai pagar imposto nenhum. Você me deixou bastante encucado. É o seguinte, quando se trata de um bens, de uma escritura, eu concordo plenamente com você. Ele é 100, se eu quiser colocar com 100, é aquilo que você falou, mas se ele vale 500, aí eu acho que poderia ir para os 500 e pagar o ganho de capital lá. Agora, a semovente, eu acho que devo estar fazendo as minhas declarações erradas. Porque aonde é que você informa o valor do gado na declaração do imposto de renda? Que ele não tem. Pode ser no anexo rural investimento, ou então você declara nos bens lá. Porque o semovente, ele simplesmente vai lá para a receita e despesa naquele mês e vai o estoque lá para o estoque de rebanho. Então, você não tem ele separado. Então, eu concordo, igual me dizendo, avalia-se, eu entendo, avalia-se no preço de mercado, igual o Fábio falou,
E tudo bem. Aí vai fazer a transferência. Faz a transferência pelo aquele valor de avaliação do preço de mercado. Então, eu entendo que é dessa forma. Deixa eu dar comentar aí, por favor. Salvo memória, tem pergunta e resposta que esclarece lá no seguinte: aquele que é produtor rural, ele vai declarar os seus gado, essas coisas, no anexo rural. E existe aquele que compra e revende. Se não me engano, tem um prazo de 150 dias. Se ele fizer a transação menos que esse prazo, aí vai gerar o ganho de capital, conforme ele falou. Completando, se tem esses 180 dias... 150 dias, quando realmente... Quando sim. Então, se for menos de 180 dias, ele já cai lá na relação de bens. Relação de bens. A diferença. Então, se compra e venda menos dos 150 dias, esses bens vai lá para a declaração de imposto de renda. Se for mais de 180 dias, aí já vai para anexo rural. Tranquilo. Aí, Adilson, então, você capta aí e verifica como é que... Correto. Mais algum questionamento aí? Que lembraram aí, depois da pauta? Se não, vamos embora, né? O Atlético é vice-líder, rapaz. 1-0 para o Atlético? Bom. Já que ele perdeu... Eu sou vascaíno também, né? Mas já que ele perdeu para o Vasco...